Mais do que adotar uma criança sem família, algumas pessoas ainda vão além. Elas levam para casa crianças com necessidades especiais, que a maior parte das pessoas inscritas no Cadastro Nacional de Adoção não tem interesse em adotar. Mãe do Marcelo e da Eveline, a Aurora, há 12 anos, decidiu adotar uma criança. Foi assim que conheceu a Márcia, de apenas 4 meses. A princípio, Aurora e Carlos não notaram nada de diferente com a filha, mas com o passar dos meses, perceberam que a pequena Márcia não se comportava como as outras crianças de sua idade. Com 6 meses, 7 meses, ela não tinha movimento das perninhas, ela não rolava, porque ela daí já estava com 7 para 8 meses. Ela não tinha movimento das pernas, movimento das mãos. Ela tinha dificuldade para mamar. Ela mamava muito pouquinho e alimento assim sólido era a maior dificuldade. Ela ficava presa na boca e não engolia, né? Daí que a gente foi passando o tempo, falei com o pediatra que cuidava dela, disse, isso daí com o tempo melhora, com o tempo melhora. E quando ela estava com 11 meses, a criança está andando. Muita criança anda, meus filhos andaram com 10 meses e meio, estavam andando. Então, aquilo, sabe, eu ficava preocupada com aquilo. E foi o dia que a gente decidiu levar num outro pediatra, pagar um convênio para ela, e ele foi a fundo. Daí foi aprofundando, disse, essa criança precisa de fisioterapia com urgência. Daí da fisioterapia foi para a hidroterapia e com 4 anos, como ela não conseguia falar, o pediatra indicou o fonoaudiólogo e foi assim que ela foi progredindo. A Márcia precisa de alguns cuidados especiais da família e nem mesmo a descoberta de um problema de saúde diminuiu o afeto da mãe pela filha. Voltar atrás com a adoção não passou nem perto dos pensamentos de Aurora. Não, isso não deu para assustar, não. Inclusive, a gente falou assim, a gente vai correr atrás, a gente vai procurar os tratamentos que são possíveis, nas nossas possibilidades, né? E foi o que aconteceu, a gente correu atrás. O sentimento aumentou, o cuidado aumentou, né? A gente sempre cuidou dela como ela mereceu. O destino da Márcia foi bem diferente da de outras crianças e adolescentes que estão em abrigos e se encontram na mesma situação. Nos formulários de cadastro são raros aqueles que se dispõem a adotar quem tenha problemas de saúde. Para estimular a adoção desses jovens, um projeto de lei entrou em vigor em fevereiro deste ano. O Brasil tem cerca de 5.400 crianças e adolescentes que podem ser adotadas. Em todo o país, são mais de 30 mil inscritos no Cadastro Nacional de Adoção, mas apenas 8% dessas pessoas não fazem restrição quanto à condição de saúde dos adotados. São 1.200 crianças e adolescentes com doenças crônicas ou algum tipo de deficiência física ou mental. E são esses processos que a lei vai priorizar. O processo de adoção ele tende a ser mais rápido, ele passa a contar, como alguns outros poucos processos, com a definição legal de prioridade, isto é, são aqueles processos que no momento da sua apreciação ou no momento do seu julgamento, eles têm prioridade, eles têm preferência para um julgamento antecipado. É uma semelhante, por exemplo, a outras previsões que a lei já confere, por exemplo, a ações envolvendo pessoas idosas ou em outras condições especiais, como, por exemplo, as pessoas quando acusadas criminalmente de algum crime e que estejam presos. São processos que passam a ter prioridade. Significam que se chegar junto com outros processos às mãos de um juiz para julgamento, o juiz deve destacar aquele e passar a proferir o julgamento preferencial. O primeiro será julgado na frente. A burocracia atrapalha e o nosso sistema hoje não funciona como deveria. Porque se o deficiente é prioridade e a criança também é prioridade, a gente imagina que deveria ser mais fácil para essa família, ela deveria ter vamos dizer assim, um suporte maior, para que ela tivesse uma motivação maior para adotar. Uma pessoa vai adotar uma criança multideficiente, ela precisa levar ao fisioterapeuta, levar ao médico semanalmente, alimentação balanceada, tratamento, enfim, tudo é muito complexo.
Aí você imagina que nem sempre tem o suporte do nosso sistema de saúde, do nosso sistema de educação. Então fica difícil quando não se tem um suporte, né? Simplesmente adotar e não ter como dar o que essa criança precisa, não é adoção. Por exemplo, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, é previsto que elas têm que estar inseridas na escola, estudar. Hoje, com o sistema que juntou, né, vamos dizer assim, a inclusão social juntou tudo num pacote só. As escolas são preparadas, teoricamente, mas não estão preparadas. Tem crianças aqui que não foram para a escola ainda porque a escola não está preparada para receber. Porque a inclusão, ela só é inclusão quando ela realmente há uma preparação da escola, dos profissionais, do sistema, porque senão é exclusão. É esta agilidade que a Fátima espera encontrar. Há 6 anos, ela adotou o Ângelo Miguel e o processo ainda não foi totalmente oficializado. Mas o grande receio dela é que esses benefícios fiquem apenas no papel. Tem tanta coisa, mas não tem inclusão. Cadê a inclusão? Essa inclusão não existe, só existe em papel. Porque, por exemplo, ele vai para a escola, ele é bem acolhido, mas tem um porém. Ele não aprende nada, ele não faz nada. Por quê? Porque não tem uma pessoa que ali fique com ele, você entendeu? Que o incentive, que mostre para ele as palavras, as letras, que tenta trabalhar com ele. Ele vai à escola, é muito bem recebido, você entendeu? Mas não tem uma pessoa específica para ele. Então, aonde está essa inclusão? Se ele quiser, faz. Se ele não quiser, ele não faz. E ele fica lá na cadeira, você entendeu? E se fala muito em inclusão e não tem essa inclusão. A pessoa, para adotar, ela precisa ter oportunidade de ter acesso em tudo. E que às vezes esse acesso, eu vou falar para você, eu tenho que brigar, sendo que não haveria necessidade. Cadê a inclusão? Então essa inclusão, essa adoção que eles estão colocando, eles colocam assim, em papel. Eles não colocam no dia a dia, na realidade. Tudo que você tem que passar é um processo e é uma burocracia. Que eu falo que não é desnecessário. Não havia necessidade de tudo isso. Eu espero que esse projeto da adoção incentive não só as crianças com deficiência, mas outras crianças. Porque nós estamos aqui por um certo período, um certo tempo. E se nós dermos bastante amor, né, nós vamos também conseguir bastante amor. A Fátima reconhece que adotar uma criança que exige cuidados especiais requer mais atenção e dedicação. Segundo ela, a maior dificuldade enfrentada não se refere às necessidades do Ângelo, mas sim ao preconceito e à falta de estrutura da sociedade no trato com os deficientes. O que eu acho assim, ele não dá tanto trabalho com as dificuldades que ele tem, as limitações que ele tem, quanto às dificuldades que eu encontro aí fora. Eu tive dificuldade para conseguir escola, tive que entrar na justiça, tive que brigar na justiça por isso. E agora que ele está no 2º ano, ele foi discriminado na escola, você entendeu? Ele ia para a escola, as pessoas ligavam, vem buscar ele porque você manda ele para cá para se ver livre de um fardo. Eu cheguei a ouvir isso. Então, a discriminação maior está na sociedade. Muitas pessoas têm que aprender a lidar com isso. Eu tenho que aprender, porque às vezes eu fico irritada quando eu chego, vejo uma criança no chão, normal, fazendo birra. Ai, que belezinha! E quando ele dá um grito, às vezes, de alegria, porque ele fica feliz, como que você faz quando você fica feliz? Ele dá um grito e as pessoas já olham tudo assim, sabe? E às vezes, muitas das vezes, eu já passei por preconceito de mãe, que viu uma criança até ele brincar com ele, a mãe tira logo como se ele tivesse uma doença contagiosa. E não é assim, você entendeu? Aí eu sofro. A Silvia conhece de perto esse despreparo por parte de algumas pessoas. Presidente de uma associação que administra um lar para crianças e adolescentes com múltiplas deficiências, já acompanhou diversas histórias tristes, como violência familiar e maus tratos, e tenta oferecer no lar o carinho que faltou para essas crianças em suas casas. É ser o 2º lar dessas crianças. Por algum motivo elas vieram parar em nossa instituição, né? Por alguma necessidade, a justiça encaminhou elas para cá. E a nossa função aqui é dar qualidade de vida. Dentro da limitação, da deficiência, da necessidade deles, nós vamos dar uma qualidade de vida para essas crianças. Então, toda a alimentação balanceada, todo o tratamento, toda a necessidade dessas crianças é suprida aqui dentro. Essa é a nossa função.
E ela sabe bem como é difícil encontrar um lar para essas crianças. Desde 92, que quando a casa foi fundada, nós só tivemos um caso de adoção no Lar Salete. As demais crianças ficam conosco, moram aqui, são cuidadas. Nós temos toda uma equipe de suporte e elas ficam aqui conosco. Esse caso foi justamente o do Ângelo. A Fátima e o marido começaram a frequentar o lar para trazer doações de alimentos e roupas. E quando conheceram o sorridente menino, não tiveram dúvidas do que fazer. E foi assim, amor à primeira vista. Minha filha falou, como ele é lindo, e ele era tão pequenininho com 2 anos, que parecia ser um bebezinho. Porque ele pesava 8 quilos e ele era bem pequenininho. Mas estava lá e ela falou, olha como ele é lindo. E nos apresentou, e nessa época para nós assim foi amor assim à primeira vista, sabe? Não teve... Aí nós pedimos para estar ficando com ele aos finais de semana e foi ficando. Só que era muito duro para nós devolvê-lo na segunda-feira, tanto para ele como para nós. E tá conosco já vai fazer 7 anos esse ano, agora completa 7 anos. Você ama quem? Papai. É? Ai, que lindo! Olha só. Então ele veio para nós como foi dado por Deus. Que sorriso verdadeiro. Que belo exemplo para todos, né? E agora, na segunda parte da reportagem, você vai conhecer uma menina surpreendente e vai ver também como o apoio da família é fundamental para a melhora da condição de saúde dessas crianças. De volta ao Lar Salete, conhecemos uma pequena que os próprios funcionários dizem ser um milagre, a Yasmin. Ela tem 4 anos e nasceu sem cérebro. E se engana quem pensa que por esse problema, ela não reage a estímulos externos. Além de fazer birra quando dão algum alimento que ela não gosta, a Yasmin ainda pede colo. Yasmin, ela é uma criança que foi dado 2 semanas de vida para ela pela falta do cérebro, da parte superior do cérebro. Ela só tem o tronco encefálico e o cerebelo, né, que vai manter as funções vitais dela, que é a respiração, a frequência cardíaca, o batimento do coração. No entanto, a Yasmin hoje tem 4 anos, né, uma criança extremamente desenvolvida para o quadro dela, né, pode ver pelo tamanho dela, como ela cresceu, como ela é forte. As pessoas que ela já tem o costume, que ela gosta mais, que ela já é acostumada, quando ela ouve a voz, ela já pede colo. São os gemidinhos dela, os chorinhos dela, já é ela pedindo colo. Entendeu? Ela tá bem, daqui a pouco, se ela ouve uma voz conhecida, que é o da madrinha dela, a voz Josi, que é uma das enfermeiras aqui, ela escuta, ela já começa a chorar pedindo colo. Quando ela gosta de um alimento, tocinho, ela chora, faz um gemidinho pedindo também esse alimento. Entendeu? A gente sabe que ela está pedindo mais. Agora, quando é alguma coisa azedinha assim, ela já não gosta, ela empurra com a língua, ela vira a cabeça, ela responde, ela sabe, vê que ela sabe se defender, sabe exigir o que ela quer e o que ela não quer, entendeu? A Silvia, inclusive, tem a guarda da Yasmin. Só não a leva para casa, pois sabe que aqui na instituição ela tem melhores condições de ser atendida. A adoção eu teria que levar ela para minha casa. Porém, a limitação dela é muito grande. A Yasmin é anencéfala, ela não tem o cérebro. Então, assim, já é uma criança muito comprometida. Que tipo de vida ela teria fora do Lar Salete? Será que seria uma qualidade de vida? Teria um lar acolhedor, uma família que a acolhe, mas será que eu não consigo acolhê-la aqui? Então eu resolvi adotar a Yasmin aqui no Lar Salete. Tudo que ela precisa eu faço por ela. Tudo que ela necessita eu providencio. E estou sempre presente na vida dela. Tanto que ela tem a mim e meu marido como referência. Né? As meninas têm até ciúmes, brincam. Ah, mamãe chegou, ela não quer mais saber da gente. Mas não é, porque ela sabe a referência dela, quem é. Ela me conhece pelo cheiro, pelo jeito de falar, pelo toque. E ela tem a referência, ela sabe, opa, tem alguém aqui que está preocupada comigo, que está, vamos dizer assim, que vem me ver, que está sempre comigo, que me pega no colo, que me dá carinho, que me dá mamadeira. Então ela sabe diferenciar, mesmo sem o cérebro, quem é o cuidador e quem é o responsável por ela. Mas antes de adotar uma criança, seja ela deficiente ou não, alguns cuidados precisam ser tomados. Deve-se ter certeza do que se está fazendo,
já que a devolução de um adotado para o lar pode gerar sérias frustrações, tanto para a criança quanto para a própria família. Ela deve necessariamente refletir sobre isso e, eventualmente, esperar dos cursos de capacitação para a adoção alguma orientação a respeito das situações e das adversidades que ela pode vir a enfrentar com isso. A casa tem que ser preparada, a família tem que ser preparada, tem que se dedicar quase que exclusivamente a essas crianças. Elas sobrevivem de estímulos, então tem que ter fisioterapia pelo menos 3, 4 vezes na semana, alimentação balanceada, alimentação especial. Então, assim, é bem complexo. Então, não é simplesmente adotar uma criança deficiente que tem uma limitação. Então, a limitação, por ser muito grande, a família tem que ter todo um suporte, tem que ter toda, assim, um preparo, tanto da família quanto a estrutura física, né, para onde essa criança vai ser levada. Quando ele veio para ficar conosco, ele era um vegetal. A psicóloga, inclusive, nessa sala disse que ele seria um vegetal e ia ser dependente para o resto da vida, coisa que não vem acontecendo, porque em relação ao nosso amor, ao nosso carinho, ele hoje já quase anda, ele já fala bastante coisas, ele pede para ir ao banheiro, ele fica em pé, algumas vezes ele já come com a mão dele. Então, praticamente, aquela deficiência que ele tinha de ser totalmente dependente, ele não tem mais. Nesses casos, o apoio da família é sempre fundamental. A Fátima que o diga. Foi a filha dela que mais a incentivou a levar o Ângelo para casa. Mãe, fica com ele, eu te ajudo a criar. Tanto é que ela sempre falava assim, eu vou arrumar um namorado que aceita ele, que se eu casar e ele precisar, ele vai vir morar comigo. Mas ela mesma diz que nem sempre os parentes apoiam essa decisão. Eu tenho uma pessoa que, por exemplo, ela adotou uma criança que é especial. Mas ela teve muita rejeição da família, a família não da casa, mas os parentes, entendeu? E às vezes os parentes falam pra você, nossa, você fez loucura, você poderia estar bem, você entendeu? E às vezes, muitas das vezes, os parentes de fora, que são os familiares não da casa, às vezes eles rejeitam um pouquinho. Mesmo que o Cadastro Nacional de Adoção tenha 5 vezes mais pessoas interessadas em adotar do que o número de crianças e adolescentes disponíveis, a grande dificuldade é encaixar os perfis que os casais desejam com a realidade dos abrigos brasileiros. A grande maioria dos casais ou pessoas interessadas na adoção preferem, por opção, crianças abaixo de 7 anos para adotar. E as estatísticas, os números apurados a respeito do Cadastro Nacional de Adoção mostram que esses números de crianças disponíveis para adoção nessa faixa etária são os menores possíveis. Não há uma compatibilidade entre as crianças desejadas e efetivamente a quantidade de crianças ou adolescentes disponíveis. A maior quantidade de pessoas disponíveis para adoção são, na realidade, de adolescentes, e esses adolescentes, a grande maioria deles também com irmãos disponíveis também para adoção. Então, são duas, eventualmente, situações difíceis de lidar. A faixa etária e, eventualmente, a existência ou a presença de irmãos que, por força de lei, têm uma recomendação expressa para que não sejam separados em eventual encaminhamento para adoção. Isso cria, na realidade, uma dificuldade de conciliação entre a disponibilidade de pessoas para adotar e o interesse da faixa etária visada pelas pessoas que querem adotar. Tem milhares e milhares de crianças esperando por uma pessoa adotar. Aí tá, vai adotar, eu quero branquinho, loirinho dos olhos azuis. Se vê uma criança que não tem uma perninha, ai meu Deus, ele não vai ter perna pro resto da vida. E você vê pessoas, quando a gente entra na internet, você vê pessoas lá que não tem pé, não tem braço, não tem nada. Ele faz um esporte, ele vive uma vida normal, talvez faça mais coisas que uma pessoa perfeita não faça. Então, quando for adotar, não olhar a falta de perna, a falta de braço, a falta de um olho, você está entendendo? E olhar, sim, o que a pessoa tem dentro. Porque às vezes a pessoa que tem braço, tem perna, tem tudo, não dá aquilo que uma pessoa deficiente, uma pessoa especial, nos dê. E eu falo, o Miguel na nossa vida é tudo. De olho nessas dificuldades, o Conselho Nacional de Justiça autorizou em março a inscrição de estrangeiros no Cadastro Nacional de Adoção. A intenção é bem direta: evitar a separação de irmãos e facilitar que crianças mais velhas ou com problemas de saúde encontrem um novo lar. A permissão de estrangeiros passarem a ingressar o Cadastro Nacional de Adoção, espera-se
tem-se essa expectativa de que esses casos de difícil colocação possam eventualmente ser melhor atendidos e encaminhados. Se você tem vontade de ajudar, mas a adoção não está em seus planos, a Silvia faz um convite. Que possa pelo menos vir aqui, participar conosco, ajudar a manter essa casa, manter essas crianças com uma qualidade de vida, mantê-las felizes. Mas não vir com um sentimento assim, eu vou lá, eu tenho dó, né? Eles são limitados, eles não andam, eles não falam, muitos não enxergam. Tadinho deles, não é coitado de nós, que andamos, falamos, estudamos e não conseguimos fazer o bem para o outro, como eles conseguem fazer só com um olhar, sem se comunicar, apenas com um sorriso, com um olhar. A paz que eles transmitem para nós não tem preço. Mas se acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com a Fátima, a adoção vai mudar sua vida. Adotar é um ato de amor, não é um ato de mostrar para os outros, é um ato de amor, de carinho, para nós é um ato de tudo, porque mudou a nossa vida. Embora eu tendo 3 filhos já, os 3 filhos já estão todos crescidos, já na faculdade, tudo, mas assim, ele veio para complementar a nossa vida. Isso é um exemplo muito grande para nós, que muitas vezes achamos que não temos limites e nós temos. A gente impõe limite para amar, a gente impõe limite para ajudar, e eles não, eles simplesmente quebram todas as barreiras e te amam da maneira mais simples, mais pura que existe. Essas crianças, só com o olhar, elas transmitem uma vivência muito grande, uma experiência muito grande, um amor tão grande, tão infinito, que você não sai igual você entrou. Vocês dois vão embora hoje daqui e com certeza vocês vão diferentes do que entraram. Quando a gente fica bravo com ela, que ela faz alguma coisa errada, o que ela faz? Ela não grita, ela não faz nada, ela só dá um sorrisinho. Né, Marcinha? Aquele sorriso característico, gostoso, sabe? Você chamar a atenção e ela dá um sorriso. Isso é para qualquer pessoa. Para os professores, para os tios, né, que convivem com ela, que a família gosta muito dela. Ela é uma criança prestativa. Se pergunta, fala, eu vou fazer tal coisa. Deixa que eu faço para você. Deixa puxer. Eu faço puxer, o jeitinho dela, sabe? Ela é muito boazinha, muito. Eu não tenho que reclamar dessa criança. É um doce de criança mesmo. Às vezes você pensa que está dando muito, mas você está recebendo muito mais. Porque em todos os momentos, se você vê, ele é amigo, ele é companheiro, ele é leal, ele é sincero, você entendeu? Então, é aquilo que eu falo, a deficiência está na cabeça das pessoas normais. Porque tem muitas pessoas que, além de tudo, tem uma deficiência que ela não enxerga, ela não vê, tudo porque ela não quer. E ele não, ele nos trouxe tudo, trouxe uma base assim de família totalmente diferente. Porque filho pra gente não é que saiu daqui de dentro do ventre, saiu daqui do coração. Não pode desistir. É a única coisa que eu falo para a pessoa que quer adotar uma criança deficiente. Valeu e vale. Falo pra você. Se eu tivesse condições financeiras, eu adotaria mais. Só que eu não tenho assim, não tenho como, não tenho maneira, sabe? É muito difícil. Difícil porque quem tem condições financeiras, tem. Mas eu ainda espero ver ele uma pessoa crescida, um homem do bem, como meus filhos são, você entendeu? E daqui a pouquinho vamos embarcar numa viagem à Ilha da Providência. São as aventuras da família Goldschmidt pela Colômbia.
Viaje comigo! E veja também os dois lados da tecnologia, quando ela ajuda no dia a dia e quando ela é mal utilizada. Nós voltamos já já.